Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação territorial dos Estados Unidos. A formação territorial dos Estados Unidos, ela se iniciou lá no século XVII com o início da colonização pelos ingleses, num formato que era dividido em 13 colônias. Então, as 13 colônias inglesas foram o início desse processo de colonização desse território. Lembrando que já existiam vários povos indígenas nessa região e esses povos indígenas fizeram uma forte resistência a esse processo de colonização. Então, os primeiros colonos ingleses, eles tiveram muita dificuldade em instaurar colônias nesse território porque os indígenas eles resistiram bastante a esse processo. O restante desse território, que hoje é conhecido como Estados Unidos, ele com o passar do século 17, 18, ele foi colonizado pelos ingleses, pelos franceses e pelos espanhóis. Então, foram as potências coloniais que foram colonizando esse território. Então, como eu falei anteriormente, os indígenas eles não aceitaram, né, tranquilamente a invasão do seu território pelos ingleses e eles resistiram bastante a esse processo de colonização. E aí, com o passar do tempo, os ingleses eles conseguiram fixar as suas colônias e existem umas diferenças muito importantes. E existem algumas diferenças muito importantes. Eita, como é que fala? E aí é importante a gente entender as diferenças que existiam entre as colônias do norte dessas 13 colônias inglesas e do sul, porque essas diferenças elas se perpetuaram e foram causas de conflitos no futuro, quando os Estados Unidos já era independente. Então, as colônias do norte, elas estavam localizadas em uma região que geograficamente o clima ele não era favorável para o cultivo de plantations. Então, essa era uma região que não deu para instaurar esse formato de exploração. E como é que os ingleses eles lidaram com isso? Eles pegaram esse território e dividiram em porções territoriais menores. Então as propriedades coloniais nesse período elas eram bem menores, porque eles tinham que povoar aquele território. Eles precisavam de ter mais gente ali para conseguir garantir aquela colônia. E além disso, havia um incentivo, havia uma orientação para que as pessoas tivessem atividades manufatureiras. Então, as colônias do norte, elas sempre tiveram uma atividade elas sempre tiveram uma atividade mais manufatureira, mais voltada para a produção de mercadorias, enquanto as colônias do sul estavam em uma região onde geograficamente o clima ele era mais favorável e o solo também era mais apropriado para o plantio. Sendo assim, as colônias do sul, elas tiveram um regime de exploração de plantation, que a gente já viu o que é uma plantation e como que isso impactou no território da América Latina, e essa forma de exploração também estava presente nas colônias do sul dos Estados Unidos. O principal gênero cultivado, a principal monocultura cultivada nessa região sul das 13 colônias era a de algodão. Tá? Então a gente tem que pensar que no século, já no contexto de século, fim do século XVII, século XVIII, então a gente já pensando aqui em um contexto de século XVIII, onde houve a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial ela se e a Revolução Industrial ela se iniciou com a produção principalmente de tecido, que tem como matéria-prima o algodão. Essas colônias do sul elas forneciam, né, algodão para a Inglaterra para que ela transformasse esse algodão em tecido. Então
Essa região sul dos Estados Unidos, ela teve um processo de colonização baseado em grandes propriedades, na utilização de pessoas escravizadas, então eles escravizavam pessoas para trabalhar nessas plantações em um regime precário. É, As propriedades elas foram divididas em latifúndios, ou seja, grandes propriedades agrícolas. Então essa região sul dos Estados Unidos ela era muito mais próxima em relação à sua estrutura territorial, em relação às suas atividades econômicas, ela era muito mais próxima da América Latina do que do que hoje é considerado Estados Unidos e Canadá, tá certo? Mas aí a gente dos Estados Unidos é. Então, essa região sul dos Estados Unidos, ela era especializada, ela estava muito próxima da América Latina. Enquanto a região norte ela já era mais distante, ela já tinha uma estrutura territorial muito diferente, porque as propriedades elas eram pequenas, as atividades econômicas elas eram manufatureiras. Havia uma criação sim de animais, mas ela era muito pequena, era mais para o consumo mesmo, não para exportação, enquanto que essa região sul teve essa organização.